Olá, querido e amigo telespectador, que Deus te abençoe. Como é bom me comunicar com você de novo nesse nosso programa semanal Graça para Você. Nós temos absoluta certeza que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo vai lhe alcançar. Sabe, eu não tenho dúvida que há muitas pessoas precisando saber sobre o Evangelho. E o Evangelho é boas novas. A palavra boas novas é boa notícia. A palavra o Evangelho é dar uma boa notícia para uma pessoa. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai essa boa nova. Essa boa notícia, qual é a boa notícia? A boa notícia da graça do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra evangelho, saiba que está falando da boa nova da graça. Em tudo concernente à obra da cruz, tudo que Jesus fez na cruz por você é a boa nova do evangelho da graça. No programa de hoje você vai ouvir uma mensagem impactante sobre a graça, sobre o favor imerecido de Deus. Fique aí e no final eu volto para orar e te abençoar, tá bom? Olá, querido, nós estamos aqui no nosso programa falando sobre graça para você, dando sequência. Eu estou falando para as pessoas, desde no início do programa e também no final, nós falamos que estamos deixando claro para você vir assistindo o programa 1, programa 2, isso pelo nosso site, para você pegar o que a gente brinca aí chamando de fio da meada, né? Pegar o todo da ideia do que nós estamos falando aqui no programa Graça para Você. Antes de começarmos aqui a nossa palavra de hoje, eu quero aconselhar você a acompanhar os programas comigo com uma Bíblia King James. Eu gosto muito da Bíblia King James porque ela é uma Bíblia mais velha, a versão mais velha de Ferreira de Almeida, é a Bíblia que o mundo todo lê. Nós aqui no Brasil nos adaptamos muito a Ferreira de Almeida, mas eu gosto muito da King James e a versão que nós usamos aqui no programa é a versão King James atualizada. Então providencie a sua Bíblia. Vamos ler o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo começa assim dizendo, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Veja bem, já de início eu falo para você que Deus capacitou, que Deus só abençoa, que Deus só provê, que Deus só derrama seu favor imerecido a quem é ministro de uma nova aliança. Deus não abençoa, Deus não provê, Deus não derrama da sua graça aos ministros da velha aliança. E você vai aprender nos nossos programas que você não precisa dizer, eu obedeço os 10 mandamentos, eu guardo o sábado, eu sigo os 613 mandamentos, tanto a lei moral como a lei cerimonial. Você não precisa fazer isso para estar na lei. Tanto lei como graça são estilos de vida. Se você vive um estilo de vida meritório, pensando que você pode comprar alguma coisa de Deus, ou pensando que você possa merecer alguma coisa de Deus por seus próprios méritos, você vive no estilo de vida da lei. A lei, ela não veio para melhorar as pessoas, por isso que Paulo diz que o Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele diz assim, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós temos um curso de teologia à distância e nós angariamos muitos alunos pelo Brasil. Você pode estudar comigo, inclusive. No entanto, toda vez que nós estamos angariando alunos e indo atrás de novos alunos, a gente se depara com alguns líderes que viram para essas pessoas que querem estudar e diz, olha, querido, não fique estudando. Eu já ouvi pessoas dizerem que quem fica lendo muito a Bíblia fica louco, então eu devo ser maluco, já li mais de 40 vezes ela inteira. Há pessoas realmente que se prendem. Então, esses dias eu vi um pastor dizendo a um rapaz, querido, a letra mata, o Espírito vivifica. Ele está dizendo que ler muito a Bíblia e ficar na letra da Bíblia, a letra mata.
Mas qual é a letra que mata que o apóstolo Paulo está falando aqui de 2 Coríntios 3, no versículo 6, que ele diz que ele nos capacitou a ser ministros de uma nova aliança. Deus não nos capacitou para sermos ministros da velha aliança. Ele deixa claro, não somos abençoados, capacitados para sermos ministros da letra A. Deus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Ele diz, não fomos capacitados da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual é a letra que mata e qual é o Espírito que vivifica? Paulo vai nos ensinar no versículo 7. Ele diz assim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Você percebeu? A letra que mata é a letra que foi gravada sobre pedras. Alguns teólogos da lei defendem que a letra que mata aqui é a letra cerimonial. Como algumas pessoas dizem que Deus levou a lei, mas ele levou só a lei cerimonial e ainda temos que ter a lei moral. Na realidade, Deus não separa a lei cerimonial de lei moral. Quando nós começarmos a estudar, e vamos estudar bastante sobre a Bíblia inteira, você vai perceber que a lei é um conjunto de 613 mandamentos, e eles foram extraídos dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei moral de Deus, e as leis cerimoniais das festas, das roupas e etc., são leis cerimoniais. Então você tem, nos 603 mandamentos, você tem lei moral, cerimonial e lei social de Deus para o povo. Isso tudo é a lei. Ao todo, 613 mandamentos. Paulo diz que a letra que é chamada de ministério da morte é a letra que foi gravado em pedras. Só tem uma lei que foi gravada em pedras, os 10 mandamentos. Paulo diz que essa letra que foi gravado em pedras, escrita pelo dedo de Deus e entregue pelos anjos, essa letra é chamada de ministério da morte. E continua dizendo assim, ó. Paulo diz, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Ele diz, com letras de pedra foi gravado o ministério que trouxe a morte. Então a letra que mata é a lei que foi dada nos 10 mandamentos. Alguém me perguntou, pastor, por que a lei de Moisés é chamada de ministério da morte? Não é porque a lei ela é diabólica, não. É porque seria uma lei que governaria homens espiritualmente mortos. A lei dos 10 mandamentos não é maldita, a lei não é obra do diabo, a lei é santa, o homem que é pecador. Mas a lei é chamada de ministério da morte, porque é um ministério para os mortos. Então a lei ela governou homens espiritualmente mortos. A graça governa homens espiritualmente vivos, percebeu? A graça, ela é chamada de lei do espírito e da vida. A lei é chamada de ministério da morte e da condenação, aqui nesse mesmo texto. É chamada de ministério da morte porque ela governa homens espiritualmente mortos. A graça é chamada de ministério da vida porque ela governa homens espiritualmente vivos. Continuando o texto aqui do apóstolo Paulo, ele diz assim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor que estava sobre o seu rosto, mesmo que o brilho fosse transitório. A primeira coisa que você entende, a lei não veio para ficar, ela veio para ser transitória. A lei de Moisés é uma aliança transitória de Deus, não uma aliança fixa, mas uma aliança transitória. Ela veio para sair de cena. A lei também é chamada de tutor, de mentor. Eu não gosto muito da palavra aio, mas ela é chamada de tutor
para aqueles que não têm Cristo. Ou seja, é pela lei que quem não tem a graça sabe que está em pecado, sabe que está indo para o inferno, sabe que ele está perdido, que ele é morto espiritualmente. Mas é pela graça que ele tem acesso à sua nova identidade. Então a lei pega na mão do cidadão e leva ele até Cristo. E diz, aqui está seu filho. E depois ela sai de cena. É uma lei transitória. Todo cristão deve saber que ele não pode viver sempre na lei. Veja, ele foi levado até o favor imerecido e agora a lei saiu de cena. Paulo diz assim, ó, no verso 8, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Paulo diz que o ministério da morte veio por causa da lei, mas o ministério do Espírito é maior e mais glorioso do que a lei de Moisés. Olha o versículo 9. Ora, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz justificação. Deixe-me te falar essa coisa tão poderosa, tão tremenda que Paulo está falando aqui. Primeira coisa que você precisa entender, observa o seguinte. O povo de Israel foi arrancado do Egito com um braço forte. Deus tirou o povo de Israel. Não foi o povo de Israel que saiu do Egito, Deus os arrancou. Eles não saíram pelos seus esforços, eles não saíram pelos seus méritos, não foi as orações do povo de Israel que fez fogo cair do céu, tipo assim, Senhor, manda praga, Senhor, manda fogo. Não, Deus tomou todas as escolhas e fez vir todos os sinais da parte de Deus, o seu favor imerecido tirou o povo do Egito. Uma coisa interessante sobre a lei, que Deus chama Moisés e diz, Moisés, desce, porque eu ouvi o gemido do povo no Egito. Gemido. Essa palavra gemido, ela também se encontra em Romanos 8, 26, sobre o Espírito Santo, que ele geme. Sabe, uma pessoa só irá encontrar a graça do Senhor quando a sua alma estiver gemendo com muita sede, daquela sede que Jesus disse que eu vou lhe dar. Agora esse povo é arrancado do Egito pela mão de Deus, pelo favor de Deus, pela graça de Deus, e começa a caminhar por 3 meses pelo deserto de Refidim. Durante os 3 meses no deserto de Refidim, você vê que esse povo ainda está debaixo de uma aliança do favor imerecido. Eles não estavam na lei ainda. E como eles não estavam na lei, tudo que Deus estava fazendo era graça, era favor imerecido. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, o mar está fechado e eles cometem o primeiro pecado. Diz a Bíblia que eles murmuram contra Deus e murmuram contra Moisés, dizendo, por acaso não tinha sepultura no Egito para que fôssemos sepultados? Você vê que eles começam a pecar. E pecam por murmuração. Você sabe que murmuração é um pecado grave. Nós fazemos separação de pecado, Deus não faz. Pecado é pecado, grande, pequeno, pecado é pecado. Mas por que esse povo não morreu? Você vê que lá na frente, quando eles murmuravam, eles morriam. Ou picado de serpente, e murmuravam, e Deus ainda pincha uma maldição neles, que eles têm que andar por 40 anos no deserto, até que aquela geração de murmuradores tenham passado. Isso porque estavam na lei, logo depois na lei. Mas antes da lei, eles cometeram os mesmos pecados que eles cometeram depois da lei e ninguém morreu. Se você for perceber, do Egito ao Sinai, nenhuma alma morreu. Ninguém morreu. E não é porque eles não pecaram. Deus estava dando a eles um favor imerecido. Depois da lei, começam a morrer, mas antes da lei, ninguém morreu. E eles pecaram. Murmuraram contra Deus. Como que Deus responde? Abre o mar para eles passarem. Eles pecam, Deus responde com bondade. Eles chegam diante das águas de Mara. Aquelas águas que estavam amargas, eles estavam com sede.
eles pedem água. Quando percebem que as águas estão amargas e morrendo de sede, diz a Bíblia que eles murmuram contra Moisés e tentam agredir Moisés. Pecam. Sabe como que Deus responde? Transforma a água para que eles possam beber. Eles reclamam de fome, Deus faz chover carne. Parece que quanto mais eles pecavam, mais Deus mostrava favor imerecido. Parece não, é verdade, que Deus estava querendo transformá-los pela força da graça. Aqueles que nos acusam que você precisa da lei para ser moral, para ser santo, eu quero que você me explique isso antes da lei. Porque se você for analisar comigo, antes da lei, nós temos Jó, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, temos José, temos Noé. Como esses homens viveram antes dos 10 mandamentos? Como esses homens viveram antes da lei mosaica? Eles viveram no favor imerecido de Deus. Tiago capítulo 2, no versículo 23, diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado, imputado, colocado na sua conta como justiça. Diz a Bíblia que Abraão foi considerado justo perante Deus porque creu em Deus. Abraão não era justo porque era perfeito. Abraão era justo porque ele tinha fé. Você percebe o que eu estou dizendo? Você analisa isso sobre essa ótica. E Jacó, José, se você diz que precisa da lei para ser um bom crente, me fala de José quando estava na casa de Potifar, quando a esposa de Potifar se atreveu a seduzi-lo. Me fala de José, olha a frase de José, não vou pecar contra o meu Senhor, falando de Potifar, e contra o Senhor meu Deus. Qual lei moral ou cerimonial, ou seja lá o que for, José tinha no coração com medo para obedecer essa lei e não pecar? Você vê que esses homens não pecavam e não estavam debaixo da lei. Você não precisa da lei de Moisés para ser santo, você não precisa da lei de Moisés para obedecer a Deus, você precisa crer em Jesus. O justo vive pela fé. Entendeu isso? O justo vive pela fé. Não pela lei, mas pela fé. Veja a história de Jó. Jó era um árabe da Mesopotâmia, um sheik árabe muito rico, contemporâneo ali aos tempos de Abraão. E olha o que Deus dá. Veja, irmão, você testemunhar sobre Deus é uma coisa. Deus, você falar bom ou coisas boas de Deus é uma coisa. E Deus dá testemunho de você. Porque Deus dá testemunho de Jó. Olha o que Deus diz para Satanás. Tendes visto o meu servo Jó? Será que Deus poderia dizer, tendes visto o meu servo Hernani? Tendes visto o meu servo fulano, Beltrano? E olha o testemunho que Deus dá sobre Jó. Irmãos, muitas pessoas podem testemunhar de mim. Poxa, esse pastor é um homem de Deus. Mas eles não me veem no secreto. Eles não sabem como eu sou em casa. As pessoas podem gostar de você de longe. Agora, Deus vê tudo. Qual seria o testemunho que Deus daria de mim? Porque Deus deu testemunho de Jó. E olha o testemunho que Deus deu de Jó. Tendes visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se aparta do mal. Jó era chamado de o justo Jó. Veja, olha lá, reto, íntegro, justo, temente a Deus e que se aparta do mal. Aqui estão as características do justo, ok? Jó era reto, íntegro, temente a Deus que se apartava do mal. Foi lei que ensinou ele a ser reto, íntegro, temente a Deus que se apartava do mal? Não foi. Se não foi a lei que ensinou Jó a ser reto, íntegro, temente a Deus que se apartava do mal, foi o quê? Foi a fé. Ele cria num Deus vivo. É essa fé que tem que transformar o cristão, não ele ter que praticar rudimentos. Sabe, existem igrejas hoje que estão trazendo de volta o judaísmo para a igreja. Trazendo de volta os rudimentos antigos da velha aliança. Rudimentos esses que o apóstolo São Paulo condena. Poxa vida, é impressionante, parece que nós nos esquecemos da palavra ou das palavras do grande apóstolo, o apóstolo Paulo nos ensinando que nós não devemos voltar aos rudimentos antigos da velha aliança. Veja, Gálatas capítulo 5, versículo 1,
Paulo diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não está falando de outra coisa, ele diz, porque permaneceis firmes, ele diz, portanto permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da lei. A lei escraviza. Paulo diz no verso 2, eu vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se voltardes para a lei, se deixardes circuncidar. E Paulo está nervoso, ele diz, e outra vez declaro solenemente, preste atenção na palavra, solenemente, a todo homem que volta para a lei, que ele deste modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Verso 4, vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo e caístes da graça. Aqui Paulo não está falando de lei cerimonial, lei moral, está falando da lei, toda a lei, 613 mandamentos. Verso 6, 5, entretanto nós pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça. Nós vamos entrar na doutrina da justiça logo na frente, que é a nossa esperança. Porquanto, em Cristo Jesus, nem lei, nem graça, ou nem lei, nem mérito, nem falta de mérito, ou nem circuncisão e nem incircuncisão tem qualquer valor, mas sim o amor. Eu vou te dizer uma coisa, a única lei que nós da graça podemos e temos a obrigação de cumprir hoje é o amor. Paulo diz que o amor cumpre toda a lei. Se você cumpre essa única lei, veja, o amor cumpria a lei de Moisés e o amor cumpre a graça. Por amor você estava na lei, por amor você está na graça. A Bíblia diz que agora permanece a fé, a esperança e o amor. São as três coisas que permanecem depois da cruz. Voltando lá para o texto de Paulo concluindo aqui sobre os 10 mandamentos. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Até então ninguém tinha morrido. Você percebeu? Mas quando eles chegaram diante do Sinai, Deus chama Moisés para o Sinai e disse, Moisés, vem aqui. Moisés sobe, Deus olha para Moisés e diz, Moisés, diga ao povo, está registrado em Êxodo 19, a partir do versículo 1. Diga ao povo como eu fui bondoso, como eu fui um pai amoroso, e eu vou continuar sendo bondoso se eles permanecerem na minha presença. Moisés desce e transmite o recado de Deus. Deus vai ser bondoso, vai ser um pai, etc, etc. O povo vira para Deus e diz, Vers Vishnaché. Vers Vishnaché. Sabe o que significa? Eu falei em hebraico. Significa, tudo que Deus mandar, podemos cumprir. Algumas versões diz, tudo que Deus mandar, faremos. No hebraico original está, tudo que Deus mandar, podemos cumprir. O que o povo de Israel está fazendo? Eles estão querendo viver do mérito. A palavra é podemos. Ninguém pode. Aí eles agora viram e dizem assim, Senhor, não nos mostre bondade pela sua bondade. Nós queremos merecer a tua bondade. Deus queria dar favor imerecido, eles queriam viver de mérito. Imagina meu filho ganha R$200 por mês de mesada, um exemplo. E eu dou essa mesada para ele só porque ele é filho. Eu não dou a mesada porque ele é bom, porque ele tira nota boa, porque é bonito, eu dou porque ele é filho. Mas o meu filho diz, pai, não é justo, você trabalha, só você que trabalha, não é justo, pai, você me dá esse dinheiro, eu não lhe dá nada em troca. Aí o meu filho propõe uma aliança. Ele diz assim, pai, faz assim, me dê um conjunto de regras aí. Tudo que o senhor mandar fazer, eu posso cumprir. E aí o senhor me dá os R$200. Veja, eu lhe dava os R$200 sem ele merecer. Mas agora ele quer merecer os R$200. Veja que ele está medindo a bondade dele pela minha bondade. Ele pensa que pode medir-se comigo. Eu digo, não filho, eu quero te dar. Não pai, não é justo. Só trabalho, eu quero merecer. E agora eu ponho um conjunto de regras para meu filho. Acorda cedo, lava a garagem, etc, etc. E aí depois você cumpre, eu te dou os R$200. Tá bom pai, ótimo. No primeiro dia ele descumpre o primeiro mandamento, não acorda cedo. No segundo dia ele não lava a garagem, e assim ele vai descumprindo um mandamento após o outro. Resultado, eu sou um mau pai. Jesus disse que eu sou um mau pai. Eu não velo pela minha palavra a cumprir. Então eu desfaço a aliança e sigo com meu filho. Mas Deus não pôde desfazer a aliança dele.
Deus não pôde desfazer a aliança dele. A partir do momento que o povo mudou de aliança, Deus mudou o jeito de agir. Mas isso é matéria para o próximo programa. No próximo programa, nós continuamos essa palavra. Continue aí e nos acompanhe pelo site, porque no próximo programa nós vamos continuar essa palavra. Que maravilha sabermos e entendermos o tamanho que é esse plano do Evangelho vindo da parte de Deus aos nossos corações. Sabe, eu tenho percebido que as pessoas têm mais medo de saber sobre a graça do que sobre o juízo. Algumas igrejas têm medo de pregar a graça. Esses dias um pastor me disse que ele não gostava muito de igrejas que pregam a graça porque deixa a igreja, o povo, muito permissivo. A palavra permissiva, esse tipo de igreja permite tudo. Olha, a nossa igreja se chama Comunidade Preciosa Graça, eu sou um pregador da graça do Senhor Jesus e nós não permitimos tudo, mas também nós não proibimos nada. Quem somos nós para permitir ou proibir algo naquele que não é nosso? A ovelha é do Senhor. Ele que tem que ter o entendimento da verdade e saber que tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por tudo. Essa é a regra nossa na graça. Então, a graça é algo muito precioso para nós deixarmos de ensinar. A graça é o Evangelho. Quanto mais graça e favor de Deus darmos às pessoas, mais favor de Deus receberemos de Deus. Por isso que nós entendemos que o favor imerecido de Deus é uma capacitação de Deus a esses ministros, como o apóstolo Paulo nos ensinou. O Senhor nos capacita a sermos ministros de uma nova aliança. Não é de uma velha, é de uma nova aliança. Olha, eu tenho certeza que esse programa vai lhe abençoar tremendamente. Eu vou lhe dar uma sugestão. Sempre quando você for assistir o programa, faça isso com papel e caneta. Agora, só uma dica para você. Todos os programas estão disponíveis no nosso site. Aí agora está o endereço do site, tá bom? Nesse site que você está vendo no rodapé do seu vídeo, estão disponíveis todos os programas. A ideia é você pegar desde o programa 1, 2, 3, 4, 5, etc., como a gente brinca muito, para pegar o fio da meada. Ou seja, para pegar do início e ir pegando as mensagens seguintes. Então, se você perdeu os programas anteriores, corra lá no site, nesse site que está aí no rodapé do seu vídeo, e pega o programa 1, assista ele inteiro, pega o programa 2 e assista ele inteiro, para você saber do que se trata. Porque talvez você chegou só agora e fala, do que esse pastor está falando mesmo? Então você saber de onde nós estamos vindo. Estamos fazendo uma série falando sobre a graça, o favor imerecido de Deus. Outra coisa que você pode fazer também é nos seguir nas redes sociais. Então você pode me seguir no Twitter, você pode me seguir e curtir a nossa página no Facebook, porque se eu não me engano no Facebook você tem que curtir a página, mas para você ter acesso e conseguir ler as nossas mensagens, você não basta só curtir, você tem que seguir também a página. A página tem que fazer as duas coisas, curtir e seguir. E agora também nós tivemos uma coisa interessante no YouTube, tem um sininho aí na tela, você vai lá e se inscreva no nosso canal, tem um sininho. Nesse sininho você tem que clicar e ver se está ativado, senão você também não recebe as nossas notificações. Tá bom? Vai lá, se inscreva no canal, nos siga nas redes, está tudo aí. Vamos orar? Senhor, nós abençoamos essas pessoas, derramamos a Tua graça e o Teu poder sobre cada uma delas. Que elas sejam alcançadas pelo Teu favor, que elas sejam favorecidas pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até o próximo programa.